Seguindo a nossa sequência de vídeos sobre avivamento, chegamos agora ao livro histórico do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Esse livro ele é impressionante porque simplesmente ele narra o início, o princípio, a inauguração da Igreja do Senhor aqui na Terra e o avivamento e a geração dos últimos dias que trará a mensagem do arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Neste vídeo nós trazemos 12 observações sobre avivamento dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então fica conosco até o final, pois nós iremos tratar sobre avivamento nesse livro glorioso. Tomando por base que você já sabe o que é avivamento e o clímax da descida do Espírito Santo e da distribuição do poder de Deus está em Atos capítulo 2, nós precisamos trabalhar o contexto da descida do Espírito em Atos capítulo 2. Quando nós abrimos a Bíblia em João 7,39, nós vemos o texto dizendo que o Espírito Santo ainda não fora dado porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Se você deseja ter um contexto bem explicado sobre a expectativa da vinda do outro de mesma essência e do Consolador, você lê João capítulo 13 até o capítulo 17, onde Jesus vai ensinando e dando as últimas instruções acerca da continuação da obra da pregação do reino de Deus. Após a sua ressurreição, antes da sua ascensão, que é a subida, a grande comissão de Jesus e suas ordens acerca do mundo foram dadas. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e batizar aqueles que forem sendo agregados ao Senhor. Uma das características principais que faz com que aqueles que ouviram esta ordem do Senhor permanecessem fiéis quando ouviram do Senhor: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele disse que se eu não for, o outro não poderá vir, mas se eu for, eu enviá-lo-ei. E todos os apóstolos, também com as mulheres, todos aqueles que estiveram com o Senhor, que ouviram a sua palavra, perseveravam unânimes em oração, no cenáculo, na casa de João Marcos, até a descida do Espírito em Atos capítulo 2. Então a primeira coisa é que houve uma grande preparação para este momento. Tanto é que foi colocado um outro discípulo no lugar de Judas Iscariotes e eles continuavam aguardando o tempo do Senhor. A segunda coisa é que a descida do Espírito e a capacitação através dos dons, tudo isso é dado com um propósito especial. Quando nós lemos de forma correta Atos capítulo 1 versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Não se pode isolar apenas o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2. Duas grandes coisas estão acontecendo. O Espírito de Deus está vindo, conforme prometido no contexto de João 13 a 17, para ficar com a igreja, para esclarecer a igreja, para capacitar a igreja e também está distribuindo os carismas, os dons a todo o povo, conforme a sua própria vontade, para que a obra da igreja, a agência evangelizadora, possa fazer a sua obra. E qual é o propósito principal? Alcançar todo mundo, como diz o texto, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, num movimento centrífuga do centro para os lados. Todo o povo de Deus agora deveria sair do centro onde foi o grande avivamento para todo mundo, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. A terceira coisa é que Jesus Cristo é a fonte deste grande avivamento. Pedro diz que, tendo recebido do Pai essa promessa, após ascender e sentar à sua direita, ele enviou isto que vocês estão vendo dentro da sua pregação. Pedro dá essa explicação. Então, a origem, a fonte do Espírito e de todo o avivamento é Jesus Cristo e a sua obra. Aquela multidão de Atos capítulo 2, de quase 3.000 almas que, ouvindo a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram o que nós devemos fazer. E Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados, salve-se dessa geração perversa e receba o dom do Espírito Santo.
e foram agregados e batizados naquele dia quase 3.000 pessoas. Esse grande avivamento, você sabe muito bem, que compreende mais de 16 nações que estavam reunidas por conta da festa de Pentecostes. Ou seja, o Deus estrategista encheu do Espírito Santo, visitou aqueles que creram e eles saíram para o seu mundo helênico, ou seja, de cultura e de fala grega, e ali também chegou a mensagem da salvação. A quinta coisa que nós precisamos compreender é que o avivamento ele deve ser conservado e preservado. O avivamento não é uma alegria de momento, não é um show pirotécnico, não é apenas uma manifestação de dons espirituais, como línguas estranhas, profecia ou qualquer outra manifestação do poder de Deus. Muito mais apenas do que o convencimento e a exposição do poder de Deus é a decisão de permanecer nele. E a igreja que foi avivada, que foi cheia do Espírito Santo em sua inauguração, em Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, tinham tudo em comum e repartiam seus bens uns aos outros, e nisso eles perseveravam neste avivamento. Do capítulo 3 até o capítulo 5, os apóstolos estão carregados de poder e muitos sinais, prodígios e maravilhas aconteciam no meio do povo de Deus, de maneira que as pessoas de todas as cidades ao redor traziam aqueles que estavam doentes, e a sombra de Pedro, misturado com todos aqueles sinais e aquela fé, fazia com que todos que estavam sob a autoridade e sob a pregação de Pedro fossem curados em todo aquele contexto. A nossa sétima observação é que em Atos capítulo 6 existe um priorizar dos apóstolos daquilo que é essencial para a manutenção deste avivamento à igreja. Quando os apóstolos levantam 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar da parte social das viúvas, eles estavam preocupados em que eles, como liderança, permanecessem na oração e no trabalho da palavra. Então eles permaneciam buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, enquanto os diáconos, também cheios do Espírito Santo, repartiam aquilo que era necessário para cada um. Igreja avivada é igreja que sabe administrar o serviço, os dons, a tarefa e o ministério que cada um recebe. Em Atos capítulo 6, mais precisamente no versículo 10, aqueles que se levantavam contra um dos diáconos, chamado Estevão, não conseguiam resistir ao conhecimento e à sabedoria dele, e o caluniaram até que levaram ele à morte, mas ele pôde ver a glória de Deus e o Jesus Cristo, ao qual ele também estava se entregando naquele momento, está no controle de todas as coisas. Isso significa que uma igreja avivada também é uma igreja perseguida, conforme foi em Atos 3, em Atos 4, em Atos capítulo 5, e aqui em Atos capítulo 6 e 7 não é diferente. Ou seja, as nações estão inquietas pela manifestação da mensagem do Redentor do mundo, que é Jesus Cristo. Ou seja, apóstolos, diáconos, todos os discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo, resistiam à força das trevas, resistiam à força do mal e perseveravam. Não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6? Nós temos que nos preparar para o dia mal, para permanecer inabalável. E essa perseguição e essa morte de Estevão fez com que o avivamento se solidificasse e se expandisse nesse movimento centrífuga que o avivamento precisa ter. Sair daquele ponto privado dentro do cenáculo e ir para todo mundo. E o que aconteceu? Em Atos capítulo 8, os cristãos, ou melhor, porque eles não eram chamados de cristãos ainda, os discípulos de Jesus Cristo, que fugiam com medo da perseguição por causa da morte de Estevão, chegando em Samaria, eles pregavam a Jesus Cristo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e aonde chegavam, eles pregavam. E as pessoas estavam aceitando ao Senhor. E Pedro, juntamente com João, foram lá e perceberam que eles de fato entregaram a vida ao Senhor e oraram, e eles receberam o Espírito Santo. A igreja está avançando, a igreja está abrindo caminho e as portas do inferno não conseguem resistir. Em 10º lugar, podemos pontuar a mensagem de um verdadeiro pregador avivado. Em Atos capítulo 8,
o etíope eunuco da rainha de Candás lia o profeta Isaías, não entendia. O Espírito Santo fala com Filipe para que ele corra e vá junto com a carruagem. E o próprio Filipe pergunta se ele compreende aquilo que ele está lendo, que é Isaías capítulo 53. E o texto do versículo 35 diz: E Filipe explicou. O cristão cheio do Espírito Santo, o obreiro, o pregador, o pastor cheio do Espírito Santo, ele tem a obrigação e a incumbência de interpretar de forma correta as Sagradas Escrituras. E como um profeta que tem por base o livro sagrado, assim ganha almas para o Senhor, batiza e discipula essas almas para firmarem elas na presença do Deus Todo-Poderoso. Assim que Filipe batiza o eunuco e eles saem da água, o Espírito de Deus arrebata Filipe e ele sai daquela região de Gaza e vai para uma cidade chamada de Azoto, provavelmente a mesma cidade de Asdod. Veja o Espírito de Deus como é prático. Salvação, agora vamos em busca de mais salvação. E aonde Filipe chegava, e aonde os diáconos chegavam, e aonde os apóstolos chegavam, o Espírito de Deus, através de uma vida que se entrega à obra do Senhor, fazia milagres e maravilhas. Só que Deus tinha uma grande carta na manga, alguém diferenciado como um vaso escolhido para levar a mensagem do Senhor em lugares longínquos e edificar não só a igreja do seu tempo, mas através das suas cartas nos edificar até os dias de hoje, nos explicando sobre a salvação, nos explicando sobre ser judeu e gentil no contexto de igreja, nos explicando sobre uma vida prática de santificação. Este é o apóstolo Paulo, que no capítulo 9 tem um encontro com o Senhor e Deus fala com o profeta frouxo, que é Ananias, e diz: vai, porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome entre os reis e entre os príncipes, e eu lhe mostrarei o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. O chamado de Paulo é algo impressionante. Paulo excediu os fariseus da sua nação, foi escolhido por Deus, o próprio Espírito revela que ele não seria bem aceito, ele vai para um local mais isolado, passa alguns anos, é tratado por Deus, recebe revelações profundas de Deus. E qual o objetivo do Espírito de Deus em usar este grande homem para trazer um poderoso avivamento? É explicar à igreja, aos judeus e aos gentios, o que significa de fato igreja, que é a junção de todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, independente de etnia. Todas as nações, pessoas de todas as cores e línguas, agora podem estar juntas em um só povo. E Deus usa Paulo, ele dá conhecimento e sabedoria tal. Deus escolhe pessoas altamente capacitadas, como foi o apóstolo Paulo, para nos dar ciência do conhecimento profundo do que é a igreja para cada um de nós. E uma das coisas mais impressionantes que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12 é que nós temos que ter um culto ao Senhor que é racional, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa vida, todo o nosso dia, todos os nossos empreendimentos, meditação, amizade e esforço deve ser segundo a vontade de Deus, para exaltar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. A trajetória de Paulo, tanto em Atos como nas epístolas, é longa, mas a última coisa e a 12ª observação que queremos trazer é que as perseguições fizeram com que Deus concedesse à igreja mais ousadia, mais maturidade, mais coragem, mais poder de Deus, mais conhecimento para aspergir sobre o mundo e trazer salvação em Cristo Jesus. Um dos líderes da igreja, o grande Pedro, depois da morte de Tiago, também foi preso, mas Deus de forma sobrenatural, também para servir de testemunho para a igreja, que agora estava trancada mais uma vez, com medo, semelhante à época da morte do Senhor. Agora Deus solta o apóstolo e líder do povo usando um anjo. E Pedro volta para casa e a igreja continua firme. Por quê? Porque a cabeça do corpo é Cristo. E as forças do mal não perseveram contra a igreja. Não importa qual regime,
não importa qual o governo, não importa os levantes, não importa as perseguições. A igreja sempre permanecerá no centro da vontade de Deus, porque a igreja é o projeto vitorioso do Senhor para cumprir a sua palavra, como sal e como luz e como testemunha de Cristo e do Espírito do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos é o livro do grande avivamento mundial. Talvez algumas pessoas possam achar que na história da igreja, a igreja se apagou e foi acendida por alguém lá na Idade Média. Mas não é assim que funciona. A igreja do Senhor Jesus Cristo, por mais que tenha sido perseguida, por mais que na Ásia Menor tenha morado em cidades subterrâneas, sempre a chama do Espírito Santo estava acesa nos corações. As lamparinas estavam acesas, com azeite e com fogo. E no dado momento, o Senhor Deus trouxe as Escrituras de volta para o centro do seu povo, porque Deus é quem aviva a sua igreja. E em momentos diferentes da história, Deus sempre está interferindo. Quando a crise paira, o povo que busca perseverar, o Deus Todo-Poderoso, que aviva, que liberta, que escolhe, que levanta, sempre irá interferir para que o seu povo venha perseverar. A igreja nunca morreu, nunca morrerá, está viva e promovendo a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco, porque nós continuaremos meditando em avivamento dentro das Sagradas Escrituras. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, porque a palavra de Deus é viva e nos traz vida. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.